Amigos da Superdifusora, a nossa equipe de jornalismo está nesse momento em frente ao Hospital Léo Orsi Bernardes, onde ainda se encontram internadas 5 vítimas daquele lamentável acidente ocorrido na madrugada desta sexta-feira na rodovia Francisco da Silva Pontes, onde infelizmente tivemos o saldo negativo de 10 vítimas fatais. Os pacientes, as vítimas foram encaminhadas aqui para o Hospital Léo Orsi Bernardes, também para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba e outros também para o Hospital Adib Jatene, também no município de Sorocaba. E as informações que temos é que os pacientes que estão internados aqui em Itapetininga estão estáveis, inclusive o motorista ainda está aguardando liberação. O delegado, doutor Aguinaldo Ramos, responsável pelas investigações, já passou por aqui, esteve conversando com o motorista, não quis falar com a imprensa. A gente vai se deslocar ainda até o 2º Distrito Policial para ver se conseguimos alguma informação oficial com o delegado Aguinaldo Ramos, que está investigando esse caso, ele que é do 2º DP. Só lembrando que as prefeituras de Ribeirão Branco e também de Itapeva estão liberando vans para levar os pacientes, os familiares de pacientes, de vítimas, até a Sorocaba, alguns para reconhecimento até dos familiares, e os corpos que estão no IML daquela cidade devem ser liberados na madrugada de hoje, sendo que o velório está previsto para acontecer a partir das 6 ou 7 horas da manhã, dependendo da chegada dos corpos até a cidade de Itapeva. A gente vai continuar buscando mais informações para trazer então aos nossos ouvintes e internautas a respeito desse acidente envolvendo aí esse ônibus que levava romeiros até a cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, e que infelizmente acabou colidindo com uma coluna de sustentação em um viaduto na altura do bairro da Conceição. 52 passageiros, sendo que 10 infelizmente acabaram perdendo a vida. Muito bem, durante todo o dia desta sexta-feira, a nossa reportagem aí envolvida em levantar todos os dados, as informações a respeito do lamentável acidente ocorrido no início desta madrugada na rodovia Francisco da Silva Pontes, aqui no município de Itapetininga, envolvendo um ônibus de romeiros que seguia de Itapeva com destino a Aparecida do Norte, no Vale do Paraíba. Infelizmente, várias vítimas fatais, muitas pessoas feridas, e a gente percorreu aí hospital, distrito policial, e agora estamos aqui ao lado do assistente da seccional de Itapetininga, Dr. Luiz Henrique Soubia Nunes, que vai fornecer outros detalhes, outras informações para a gente a respeito desse lamentável, desse fatídico acontecimento desta madrugada. Boa tarde, Dr. Luiz Henrique. Boa tarde, continuamos então aí levantando as informações sobre este trágico acidente que, apesar de não serem itapetininganos, enlutou a nossa cidade, deixou todos os itapetininganos muito tristes, muito consternados e solidários aí às dores das famílias. Bom, doutor, a gente tem informações de que pacientes foram encaminhados ao Agalob, também outros para Sorocaba, né? O senhor tem o número de pessoas que foram atendidas? Tem o número de pessoas, Antônio, atendidas aqui na cidade de Itapetininga. 42 pessoas, portanto, passaram no Agalob e 10 pessoas, infelizmente, vieram a óbito. Minto, 43 pessoas, porque eram 42 passageiros mais um motorista. O motorista ainda se encontra lá no Agalob em observação. O IML de Itapetininga, apesar de contar com uma boa estrutura, não tem uma estrutura tão grande ao ponto de suportar todas as perícias deste acidente. São 10 perícias que nós estamos falando, 10 necrópsias. Não temos nem espaço físico aqui. O IML de Sorocaba, que é chefiado por um médico fenomenal, quero até externar aqui os meus cumprimentos a ele, ao Dr. Túlio. Imediatamente, o próprio Dr. Túlio liga e oferece a sua estrutura de Sorocaba, que é bem maior do que a nossa. E os MLs, então, se conversaram e entraram nesta decisão de que o IML de Sorocaba seria o responsável pela realização das necrópsias. Desta forma, os corpos a serem necropsiados foram encaminhados para a cidade de Sorocaba, para a equipe do Dr. Túlio, que já está em meio a estes procedimentos, inclusive. O 2º Distrito Policial já conta com uma lista de passageiros. Primeira pergunta que é realizada: esta lista de passageiros realmente condiz com as pessoas embarcadas?
Então, essa é a primeira pergunta que nós precisamos responder. Nós temos a identificação dos 42 que foram atendidos e nós sabemos o nome dos 10 que vieram a óbito. Qual é a questão que nos acontece aqui agora? Em meio a toda aquela situação de atendimento a muitas pessoas, na hora de ser realizado ali, então, o envasamento dos corpos, não se soube identificar exatamente quem eram as vítimas. Nós sabemos, então, que o nome de 2 vítimas fatais, esses já foram encaminhados diretamente ao IML. Existem 8 pessoas que nós sabemos os nomes, mas ainda precisa ser identificado os corpos. Até a última atualização que eu recebi do 2º Distrito Policial, o motorista ainda se encontrava em atendimento no Galope. Ele teria uma fratura no pé. E o doutor Aguinaldo também me passou que ele estava num estado de choque, ele estava muito chateado e assustado com tudo o que aconteceu. É uma pessoa que está levando tudo de uma maneira muito assustada, é óbvio, acabou de passar por um acidente, não tem como ser diferente. Então, o que está se aguardando ainda hoje primeiro, haverá liberação dele na data de hoje? Segundo, havendo esta liberação, será que ele tem condições psicológicas de ser ouvido neste momento? Esta é uma limitação que tem que ser reconhecida. Se observar que não há essa limitação, essa possibilidade psicológica dele falar, ele está num estado de estresse muito grande, de nervosismo muito grande, será feita posteriormente a oitiva dele. Agora, ele será ouvido, não só ele, como todas as pessoas que estavam embarcadas lá e sobreviveram. Havia crianças entre os passageiros e a informação agora de que um dos mortos, um dos falecidos, é uma criança. Doutor Aguinaldo, tão logo tomamos conhecimento quase todos ao mesmo tempo aqui pela seccional de Itapetininga. O doutor Alexandre Cassola, então, determina que todas as diligências deste caso sejam encaminhadas ao 2º Distrito Policial, tendo em vista que ali a área da Varginha, do bairro da Conceição, pertence justamente à área desta circunscrição. O doutor Aguinaldo Nogueira Ramos, então, delegado titular do 2º DP, tomando ciência disso, já vai para a preparação do boletim de ocorrência. O que acontece é que o boletim de ocorrência demorou um pouco para ser elaborado, justamente por essa questão da identificação das pessoas, certo? Não, é importante que a gente imagine, não era uma situação que bastava chegar e perguntar o nome de uma pessoa. Estamos falando de pessoas que estavam numa situação muito debilitada, que por vezes dificilmente até se comunicavam. Então, isso atrasou um pouco na questão da identificação de todas as pessoas, o que atrasou também a elaboração do boletim de ocorrência. Até é difícil falar essa palavra atrasou, não é que o boletim foi atrasado, ele tomou o tempo normal dele, que já era esperado um tempo um pouco mais elástico. E o inquérito, então, já foi instaurado pelo doutor Aguinaldo, que irá prosseguir agora com as oitivas, bem como os laudos periciais que estão sendo produzidos. O trabalho de transporte agora não. O que é muito importante para a polícia agora, não só para a Polícia Civil, mas também para a Polícia Técnico-Científica, é esse encaminhamento dos familiares a Sorocaba visando a identificação dos corpos, certo? Isso praticamente na participação dos familiares, a última questão que envolve o inquérito policial. Os corpos estando identificados, o IML de Sorocaba irá proceder, portanto, à perícia e eles estarão liberados, então, para os féteros e funerais. Doutor, muito obrigado por atender mais uma vez a nossa reportagem e sempre que possível, conte conosco para o que der e vier. É sempre um prazer conversar com vocês aqui da Superdifusora e mais uma vez externar o meu luto às famílias que estão passando por esse momento difícil. Legal. Quero agradecer também a presença aqui do Antônio Rodrigo, responsável pelas filmagens, sempre pela mesa de áudio, e a nossa produtora Juliana Fernandes, que está aqui conosco também nesse trabalho de reportagem que durou aí praticamente toda a tarde de hoje, mas a gente quer levar então as informações para os nossos ouvintes. Muito obrigado a todos e a gente volta então a qualquer hora com mais informações.